Então, as pessoas não querem mais ver isso. As pessoas, elas querem entretenimento, elas querem conteúdo, elas querem que você gere algum valor, elas querem que você traga algum assunto importante para elas. Fala pessoal, tudo bem? Então, gente, hoje eu recebi um feedback muito positivo respondendo perguntas de conteúdo. Eu vi que muitos de vocês querem continuar ou tem outras dúvidas para tirar a respeito de conteúdo. Então, vai ser bem interessante a gente falar um pouquinho mais sobre isso, porque eu vi que é uma dúvida geral de todo mundo. Hoje todo mundo quer criar conteúdo, consome, né, conteúdo e entende a importância de criar conteúdo. Quem não entende, eu vou falar um pouquinho aqui sobre isso. Então, vamos lá, gente. Vamos para as 5 perguntinhas aí sobre marketing e sobre criação de conteúdo, sobre tudo isso que vocês geralmente têm, tá? E aí, vem algumas perguntas interessantes que eu recebi, que eu achei que podem agregar bastante para vocês. Então, a primeira dúvida que eu recebi é justamente essa, sobre trabalho numa empresa que tem um conteúdo chato, tá? Que é um conteúdo industrial, etc. Como é que eu produzo conteúdo para isso? Então, vamos pensar nos tipos de empresa que se encaixam nesse perfil aqui. Então, a gente tem empresas que fazem, de repente, uma mecânica, de repente, uma empresa que vende um negócio muito B2B. B2B, para quem não sabe, é quando uma empresa vende para outra empresa, tá? Então, a gente tem vários tipos de negócio aqui que se encaixam nesse perfil. Laboratório, por exemplo, empresa que tem um laboratório, que é um laboratório, como que ela faz conteúdo em cima disso? Daí vem o medo, né, que as pessoas têm de o que eu vou falar de conteúdo, o que eu vou trazer de conteúdo para um negócio que às vezes é um negócio que teoricamente é chato, né? Teoricamente não tem um conteúdo próprio, não tem um conteúdo que funcione, a pessoa acredita nisso. Ou que, às vezes, o próprio dono não vê a empresa se posicionando com conteúdo e acredita que só na rede social é só dancinha, só coisas do tipo, né? A primeira coisa que você tem que colocar na sua cabeça, empresário e pessoal que é social media, a sua empresa não é uma Nike, não é uma empresa gigantesca, a sua empresa não é uma Adidas, não é um McDonald's, não é um Burger King, a sua empresa tem um alcance bem menor, quase infinitamente menor do que qualquer outra empresa do ramo. Então, uma empresa grande, né? Uma baita corporação. Então, se você... A primeira coisa que você tem que fazer é desencanar. Desencanar de querer criar o conteúdo perfeito, desencanar de querer fazer a coisa perfeita. Não é por aí que você tem que seguir. E por isso que as empresas travam tanto, porque elas ficam pensando em como elas vão produzir conteúdo e... eu tenho que seguir tudo certinho, tenho que deixar tudo perfeito, tem que deixar toda a identidade certinha. E isso é um erro. Você pode estar bloqueando a criação, bloqueando o que você quer fazer, justamente porque você acha que você é uma Nike, que você é uma empresa grande, que você é uma empresa que não pode fugir ali do guideline, tá? De identidade visual, essas coisas. Então, o que você tem que fazer nesse sentido é explorar mais tudo que você pode dentro do conteúdo. Porque não tem problema você postar uma coisa errada, você postar algum post que não vai viralizar, algum post que não vai dar certo. Mas antes de mais nada, o que você precisa fazer é entender onde seu público tá. Se a gente tá falando de uma empresa que trabalha com B2B, por exemplo, uma mecânica, por exemplo, uma empresa que vende peça industrial, que vende esse tipo de coisa, o primeiro lugar onde você deve estar não necessariamente é o Instagram ou só o Instagram, ou só o TikTok, etc. O seu público tá onde, né? Então a primeira coisa que você tem que responder para si mesmo é onde tá o seu público e o que seu público consome de conteúdo. Porque aí sim você vai saber onde você tem que investir para construir a sua marca, para construir a sua autoridade no que você tá falando, né? Então, por exemplo, se você trabalha com uma empresa industrial, né? É importante você estar no Google, que é uma coisa que pouca gente faz. É importante você estar no LinkedIn também, que é uma rede social pouquíssimo explorada, ou explorada de uma forma muito ruim. Por exemplo, o LinkedIn, ele é uma plataforma que tem espaço para vídeo, mas pouquíssimas empresas, pouquíssimos negócios realmente produzem conteúdo em vídeo lá. Então, você tem que tomar cuidado, você tem que prestar atenção nessas oportunidades que existem aí no mercado. Então, a primeira coisa é essa, você olhar para onde está o seu público. E depois disso, você pensar no formato de conteúdo que o seu público quer. Então, por exemplo, se seu público é um público leitor, que ele gosta de ler, apesar que hoje em dia é difícil você encontrar um público que tenha paciência para parar para ler alguma coisa na internet, é importante você construir artigos, construir conteúdos que realmente são bons, né? E aí que mora outro erro que às vezes a empresa comete, de fazer uma coisa muito institucional. Então, o que eu vejo mais acontecendo no mercado, assim, é a empresa que só quer vender, então quer só produzir conteúdo que fala da marca e às vezes aquela coisa super institucional, aquele vídeo institucional, aquela coisa super quadrada, quando hoje em dia o jogo não é mais esse, né? O jogo é sobre você fazer conteúdo realmente divertido, fazer conteúdo que realmente agregue valor pra pessoa, né? Então, tomar cuidado com isso, porque a real, gente, é que ninguém vai parar pra olhar
aquele seu vídeo institucional. Antigamente tinha até aquelas musiquinhas da Enya que o pessoal colocava nos vídeos, aquelas musiquinhas motivacionais e tal. Então, as pessoas não querem mais ver isso. As pessoas, elas querem entretenimento, elas querem conteúdo, elas querem que você gere algum valor, elas querem que você traga algum assunto importante pra elas, não ficar só falando da sua empresa, falando de como ela é boa, de como ela conquistou prêmios, de etc, etc, sabe? É importante você equilibrar bem isso, porque senão você vai ter um conteúdo chato que não vai ter engajamento nenhum. E aí, outro erro que uma empresa dessa pode cometer, você que é social media, além de fazer esse conteúdo institucional, é fazer aquele conteúdo morno, né? Aquele conteúdo, por exemplo, carrossel, aí aquele carrossel que, tipo, fala um assunto ultra genérico, ultra desinteressante, com um design que não agrega nada. Então, é importante você que tá trabalhando nessa empresa, que tá atendendo essa empresa, pensar um pouco fora da caixa de como você pode divulgar aquele serviço, aumentar a marca, aumentar a visibilidade da marca, chamar a atenção, sem, claro, parecer, sem sujar a marca em si, né? A gente atende alguns escritórios de direito aqui, e o grande medo que eles têm é isso, assim, é de repente, passar uma imagem que não é profissional. Então, por exemplo, a gente pega alguns perfis de advogado, que no caso, que eles perderam um pouco do profissionalismo. Eles chamaram muita atenção, mas ao mesmo tempo eles perderam aquele ar de profissional, que entende, que é autoridade. Então, dá para você aumentar a sua autoridade, né, a sua visibilidade, sem você perder o respeito e o profissionalismo pelo que você está fazendo, tá? Então tem que tomar muito cuidado com isso, porque senão você vira um influenciador, mas você não vira um profissional que vai ser respeitado e acho que as pessoas vão querer contratar. Então tem que tomar cuidado com isso também. Então é muito complicado, sim, você produzir conteúdo para empresas que não têm um assunto interessante para o público geral, mas é possível. Um grande case de sucesso lá de fora, de um caso desse, né, foi uma empresa que que ela era uma empresa que fabricava liquidificador, né? Então eles faziam aquele liquidificador e para divulgar a marca, o que eles fizeram? Eles abriram um canal no YouTube e eles ficavam testando se os produtos ou qualquer coisa quebrava ali dentro do aparelho deles. Então eles ficavam testando várias coisas, colocavam um monte de coisa para mostrar o poder daquele aparelho. Então é a mesma coisa que você pode fazer. Por exemplo, se você tem um negócio que fala diretamente com a pessoa da indústria, por exemplo. Uma coisa que você pode fazer é promover cursos, promover treinamentos, promover tudo gratuito, né? Para esse público, que vai ser interessante para esse público, que você vai workshop, por exemplo, essas coisas. E para o público geral, para você chamar atenção, é você fazer essas brincadeiras de quanto que aguenta a sua peça, como que ela é durável, como é que funciona. Não sei se vocês lembram, vocês pegaram essa fase, talvez muitos de vocês não. Mas quando eu era pequeno, eu assistia muito Cultura, canal da Cultura. E no canal da Cultura tinha tanto no Castelo Rá-Tim-Bum, quanto no Rá-Tim-Bum, quanto no X-Tudo, eram as que eu assistia, quem lembra aqui, comenta aqui embaixo. Tinha aquele programa de como faz, né? Como é que é feito tal coisa. Cara, era super interessante aquilo, era super nostálgico hoje, mas na época era super interessante ver como que eles faziam um violão, ver como que eles faziam alguma coisa. Então, é super legal se você tem uma indústria, é curioso, sabe? Seu conteúdo dá pra tornar qualquer conteúdo curioso, pra chamar a atenção das pessoas. Mas aí eu vou estar chamando a atenção de muita gente que não tem nada a ver com o meu público. Mas você vai estar chamando a atenção. E com certeza alguém ali vai ter um parente que trabalha em alguma indústria. Com certeza alguém ali trabalha numa indústria. A gente pensa que eu não vendo para público geral, eu vendo para comprador, para uma pessoa específica, para um diretor, para um dono de uma empresa. Mas esse dono de uma empresa não é um ser humano? Ele não consome conteúdo igual todo mundo? Ele não tá no YouTube, ele não tá no Instagram, ele não tá no TikTok? Então ele também está nessas plataformas. Só que essas plataformas, elas têm os seus conteúdos, os seus formatos específicos, tá? Então é isso que você tem que colocar, ter em mente na hora que você for construir o seu conteúdo, tá? E aí vem uma outra pergunta que é bem recorrente aqui, que eu vou fazer. Deixa eu só beber uma água, gente, que minha garganta tá meio seca hoje. Inclusive um fato curioso, né? Eu tô super neurótico com esse negócio de água, porque você fica vendo esses vídeos do TikTok, aí você acaba ficando neurótico com o que é água boa, o que não é água boa. Aí eu tô tomando agora água que eu vejo no rótulo que tem um pH acima de não sei quanto. Eu não sei, eu não sou médico nem nada pra saber se isso é verdade ou não, mas como eu já vi muita gente falando sobre isso, eu tô seguindo essa parada aí. A gente só tá comprando água agora sim, de garrafa, né? Porque senão não dá. Então, gente, vamos pra próxima pergunta aqui. Como hoje era uma explicação um pouco mais profunda, né? Hoje eu vou fazer só 2 perguntas. E lembrando, gente, que tem live todo dia, 11h30, tá?
Então, eu vou sempre tirar a dúvida de vocês. Vai ser uma live de bate-papo mesmo. Não vai ter, tipo, um super conteúdo elaborado que eu tô fazendo aqui pra depois vender alguma coisa pra vocês no final. Não tem isso. A ideia dessa live aqui é justamente agregar valor pra vocês todos os dias, em 20 minutos, 30 minutos no máximo, pra vocês saírem daqui com alguma ideia, com alguma coisa, pra vocês realmente conseguirem ter resultado no que vocês estão fazendo, tá? E terem mais alcance, igual a gente tem tido. Eu vou até fazer uma live depois, porque assim, tudo que eu falo pra vocês fazerem aqui são coisas que eu faço e coisas que eu aplico tanto pra mim quanto pros meus clientes. Então não adianta nada a pessoa que fala pra você, faz tal coisa e ela mesma não aplica isso. E eu vou fazer uma live pra compartilhar resultados, os resultados que a gente tá tendo com algumas coisas que a gente tá testando, pra vocês verem o quanto que dá certo isso aqui, tá? Dá muito certo, galera, dá muito certo. A gente já tá gerando muito lead online, já tá gerando muitos clientes online também, tudo seguindo a estratégia que eu tô passando pra vocês aqui. E crescendo muito nosso perfil saiu tipo, dobrou, triplicou, na verdade, o número de impressões totais quando a gente fala de todas as redes sociais, né? Então a gente saiu, basicamente, eu tava sem produzir conteúdo e em janeiro eu comecei a produzir conteúdo e a gente já alcançou esse patamar. Então é bem legal, assim, o que tem acontecido. E aí tem super a calhar com essa pergunta que sempre fazem, que é sobre quantas vezes postar, né? Muita gente tem perguntado isso toda vez e eu vou responder quantas vezes for necessário para vocês pegarem a essência do que é da importância disso aqui, tá? Gente, ó, de novo, desde 2015 eu tenho empresa no marketing digital. Desde 2015 eu já vi várias coisas surgirem e morrerem. Eu já vi várias ondas surgirem, crescerem e morrerem. Várias ondas assim que parecia que ia ser pra sempre. Mas algumas coisas ficaram. E o que ficou, que nunca mudou, que sempre deu certo e que sempre vai continuar dando certo, porque ela é um princípio que, pra vocês terem uma noção, isso aqui é tão antigo que eu vou contar essa história depois, já contei num vídeo, mas eu vou refazer essa história, que é a história de como eles conseguiram fazer o He-Man, os bonecos do He-Man, ser um sucesso. Porque pra quem não sabe, o He-Man, antes de ser desenho, ele era boneco. Ele era um boneco e aí eles, pra fazer dar certo, eles investiram nisso que eu vou falar pra vocês, que é conteúdo. Conteúdo é a principal coisa que vai mudar a vida de vocês, a empresa de vocês, o negócio de vocês. E é a coisa mais consistente que eu vi durante todos esses anos que eu tô no mercado. A única coisa que entra ano, sai ano e continua aqui é conteúdo. Criação de conteúdo. Então, se você criar conteúdo da maneira certa, de forma consistente, todo mundo que eu vi que criou conteúdo na internet por anos ficou milionário. E, inclusive, até umas pessoas que não... Você vê, tipo, gurus, essas coisas que eles surgem assim e eles dominam o mercado, eles dominam por causa de conteúdo. Então, o conteúdo é super importante. Então, vai vir muita gente falar pra você não criar conteúdo, falar que é besteira você criar conteúdo, que é perca de tempo, que dá pra você crescer sem conteúdo. Eu falo, assim, com muita firmeza que não é verdade, tá? A melhor forma pra você conseguir criar uma marca e estruturar essa marca e fazer essa marca ficar conhecida é por meio de conteúdo. E aí vem essa pergunta de quanto postar por dia, né? Aí é o que eu sempre sugiro pra vocês. Não adianta mais hoje você postar uma vez só por dia. Eu aconselho fortemente que você aproveite tudo que a rede social tem e poste todo dia 2 ou 3 vezes por dia, de domingo a domingo. Não é difícil, é mais fácil do que você imagina. Eu posso fazer uma live falando só sobre a rotina de criação de conteúdo. Eu vou até marcar isso pra amanhã. Assim que eu encerrar essa live aqui, eu vou marcar isso pra amanhã. Qual que é a minha rotina de criação de conteúdo e como que eu consigo dar conta de cuidar de uma empresa e mesmo assim criar conteúdo 3, 4 vezes por dia sozinho, tá? Porque eu tenho condições hoje de contratar roteirista, redator, designer e a gente tem esse time aqui. Mas eu quis criar sozinho porque primeiro que eu coloco um carinho a mais, não que o pessoal não coloque, mas é diferente quando você mesmo faz, você mesmo edita. Você começa a pegar um feeling que eu não queria terceirizar isso, então eu achei importante eu mesmo criar esse conteúdo, pelo menos por enquanto. E já tô, claro, começando a terceirizar roteiro, essas coisas, tá? Mas eu tô tentando fazer tudo sozinho por enquanto. Fazendo edição, roteiro, ideia, com a ajuda de ChatGPT, algumas coisas assim. Então, crie 2 a 3 vezes por dia durante esse ano que você vai ter muito resultado no final do ano e você vai me agradecer muito, tá? E a gente se vê na próxima. Valeu!